Você que é constelador, que está iniciando aí no mundo das constelações ou até mesmo tem interesse em passar por uma sessão, já se perguntou quanto tempo que dura uma sessão em constelação familiar? Então seja muito bem-vindo aqui no meu canal, me chamo Priscila Emora, sou consteladora familiar e também sou mentora de outros terapeutas. E hoje eu vou falar para você uma pergunta que é muito comum, tanto para as pessoas que estão iniciando no mundo das constelações, assim como as pessoas que também querem passar por todo esse processo. Como que funciona, né, dentro da sessão? Tem outros vídeos por aqui que você já deve ter assistido, ou se não assistiu, dá uma clicada depois para assistir, para entender como que ela funciona primeiro, para você poder compreender a quantidade de tempo, principalmente quando a gente está iniciando a nossa carreira como constelador, a gente começa a se apegar, né? Nossa, será que eu demoro demais? Será que eu tenho que fazer rápido demais? Porque, gente, nós temos essa mania, né, de às vezes ficar nos comparando com outras pessoas. Então, vamos supor, não vai adiantar nada a gente querer ficar se comparando lá com Sophie Hellinger, que já está assim, desde o começo das constelações, ou querer comparar com alguma constelação que Bert Hellinger fez, ou até mesmo com outros consteladores que já estão, há muito tempo na área. O que acontece? Quando nós vamos entrar dentro do processo, a gente precisa sempre levar em consideração qual é a demanda emocional do cliente, da pessoa que vai ser constelada. A gente leva também em consideração todas as necessidades do campo do constelado. E aí você vai me perguntar, falar, nossa, Pri, mas assim, eu fui numa constelação que durou lá 2 horas. Então, a minha dica é, não se apegue ao tempo. Porque tem pessoas que às vezes assistem uma constelação, gente, tem constelação que elas vão durar ali 10 minutos, mas tem constelações que elas vão durar até 2 horas. Isso vai depender muito, vai depender do profissional, vai depender das experiências que o profissional tem, vai depender também de toda a demanda, da necessidade do campo do constelado. Então são questões que a gente não pode ficar preso demais. Quando eu iniciei, a constelação familiar minha que mais demorou, ela durou uma média de 4 horas. Então, assim, tem coisas que às vezes nós temos que tomar um certo cuidado, porque principalmente quando nós estamos começando. Porque quando nós vamos entrar dentro do campo, né, na verdade nós todos já estamos inseridos, mas quando a gente vai observar para ajudar o outro, a gente precisa sempre perceber qual é a nossa postura dentro do campo, como que nós vamos conseguir ajudar o cliente a observar qual é o caminho que o próprio campo sistêmico está mostrando para ele poder tomar. Então, assim, tudo vai depender de cada pessoa, certo? Então, não se apegue a isso. Se um constelador, ele está iniciando nesse mundo e começa a falar, ai meu Deus, ai quanto tempo, ai eu preciso guardar na minha agenda, não. Eu indicaria você fazer pelo menos uma constelação por dia para quem estiver iniciando, ou uma constelação a cada tempo. Por quê? Aí você mesmo vai se adequando. Lembra, a gente sempre leva em consideração toda a metodologia do Bert Hellinger, né, que é todo aquele conhecimento que ele nos mostra sobre posicionamento, tudo bonitinho lá com os bonequinhos. Porém, a gente não tem que ficar somente na teoria, porque a constelação em si, ela vai mostrar muitas coisas que às vezes nem nas teorias estão escritas, tá certo? E ali é onde você vai colocar à prova mesmo a sua própria experiência, a sua própria percepção, a sua observação de campo. Quando eu falo sobre comparação, é porque às vezes as pessoas assistem as constelações que eu faço e falam, Pri, como que você consegue fazer em 20 minutos uma constelação? Então, ou seja, gente, tem constelação minha que dura 10 minutos. O que acontece? Não se compare, porque eu também passei por esse processo que você está iniciando. Faz 6 anos que eu tô nessa caminhada e hoje eu tenho essa possibilidade de poder estar ensinando para vocês. Então é aquilo que eu falo para todos os meus alunos. Gente, não se apegue à duração da sessão, isso daí vem vindo com o tempo, inclusive é o que eu ensino para os meus alunos lá dentro do programa AMSE, para eles treinarem bastante essa percepção de campo,
Pri, o que é percepção de campo? É posicionamento, é você conseguir perceber, refinar essa empatia que nós temos pelo outro, de estar percebendo quem é aquele membro que está excluído. Será que essa pessoa está mesmo falando a verdade dela ou ela está querendo deturpar através das palavras? Então é dentro dessa percepção que é importante a gente estar sempre atento. Quanto mais atento nós estivermos para o campo do constelado, levando em consideração que não é somente o indivíduo em si, a gente sempre vai olhar o campo todo que está ao redor da pessoa, nós sempre vamos perceber e refinar o nosso olhar, a nossa audição. É dentro dessa percepção que a gente sempre leva em consideração. Então pode durar aí 10 minutos, 20 minutos, 2 horas, 3 horas, 4, não importa. O que importa é você saber pelo menos os princípios da constelação familiar e os princípios também das ordens da ajuda, que é o que eu falo todas as vezes para os meus alunos. Então não se apegue a tempo. Aí você fala assim, Pri, mas eu tô começando agora, quanto tempo mais ou menos que eu vou levar aí para fazer uma constelação? Isso daí vai depender muito da sua base e da sua percepção. Então, por exemplo, lá dentro do programa AMS, eu ensino para os meus alunos o seguinte, para eles trabalharem bastante essa percepção do campo. E hoje em dia, inclusive, tem alunos que eles fazem dentro de 45 minutos, no máximo 1 hora. Por quê? Eles estão trabalhando dentro deles toda essa percepção. E principalmente dentro da minha metodologia, que é da empatia lá que eu ensino. Se tiver alguma coruja aí maravilhosa, algum constelover, já pode escrever aqui, Pri, eu lembro do método. Né? Porque é dentro desse método que a gente consegue ir percebendo cada vez mais. Esse método, só para vocês poderem ter uma noção, é um método que eu acabei desenvolvendo que me facilitou a entender melhor tudo aquilo que a outra pessoa estava sentindo, né? Trazendo toda aquela demanda emocional. Porque lembra, não é somente o constelado em si, a pessoa ou indivíduo, ele vai trazer as demandas emocionais dele e junto com essas demandas está vindo quem? Todo o campo familiar. Tá certo? Então é isso, maravilhosos. Espero que você tenha gostado desse vídeo e lembra, não leve em consideração quantidade de tempo. O mais importante de tudo é que o constelado tenha uma experiência maravilhosa com a constelação familiar. Então, um beijo para você e até o próximo vídeo. Bom, como eu vi aqui que você se interessou por esse assunto, eu quero te dizer o seguinte: tenho mais vídeos que falam mais sobre a constelação familiar e que são bem semelhantes a esse que você acabou de assistir. Faz o seguinte, clica aqui do lado para você poder assistir mais vídeos a respeito de constelação familiar e como que ela pode te ajudar na vida.